Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de práticas de leitura e produção textual. Como vocês estão? Espero que estejam realizando todas as atividades propostas. Eu sou a professora Eli, espero que vocês se recordem de mim. E hoje, na nossa aula de práticas de leitura e produção textual, nós vamos estudar sobre o regimento escolar. Veremos a sua função, a sua estrutura e principais características. Vamos lá? O texto normativo é aquele que pertence ao domínio social, que tem o objetivo de fazer instruções e prescrições para a regulação mútua de comportamentos. Essa é a função de qualquer texto normativo. Exemplos: o regimento é um gênero do Código Civil e de outros do campo de legislação, como o Estatuto, a Constituição e o Regulamento. Vocês veem nessas imagens alguns exemplos de textos normativos. Nós temos a Constituição, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos aprender um pouco sobre eles? Vamos aqui ao quadro. A Constituição brasileira, ela entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988 e é a lei suprema do Brasil. A partir dela que as outras leis são criadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, ele foi criado em 13 de julho de 1990. Tem o objetivo da proteção da criança e do adolescente. É nele também que tem todos os direitos e deveres da criança e do adolescente. O Estatuto do Idoso, ele entrou em vigor 1º de outubro de 2003, visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas idosas. Você sabe que a pessoa idosa é aquela que tem idade igual ou superior a 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso, ele garante os direitos dessas pessoas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é uma lei de 6 de julho de 2015, é mais atual. Garante os direitos das pessoas com deficiências. Foi a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência que todos os lugares agora começam a se adequar para cadeirantes. As nossas teleaulas, vocês percebam que tem os intérpretes de Libras. Por quê? Porque todas as aulas que são repassadas na mídia, elas precisam atingir a todas as pessoas, aquelas que têm deficiências, né? Então, vimos algumas características de textos importantes nas leis que vigoram no nosso país. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o regimento? Nós temos nesse slide a definição no dicionário de regimento. Regimento é a ação ou efeito de reger, de governar, de dirigir, regência e governo. Princípio que serve de norma, estatuto e regulamento. Essa é a definição do dicionário. Mas o que é o regimento escolar? A partir dessa definição do dicionário e do que a gente conhece do ambiente escolar, nós vamos chegar a um consenso dessa conceituação do regimento escolar. Mas o que é o regimento escolar mesmo? O regimento escolar, como o próprio slide mostra, é o documento administrativo e normativo de uma unidade escolar, que, fundamentado na proposta pedagógica, estabelece a organização e o funcionamento da escola e regulamenta as relações entre os participantes do processo educativo. Ou seja, o regimento escolar, ele tem a função de organizar o ambiente escolar. Então, todas as pessoas que participam do processo educativo, professores, estudantes, o vigia, a merendeira, todas as pessoas do ambiente escolar têm normas com direitos e deveres a serem cumpridos na escola, para que o ambiente seja organizado. O regimento escolar deve ser elaborado de forma colaborativa e coletiva,
Por quê? Porque ele diz respeito a todos os envolvidos na comunidade escolar, como eu disse antes, né? Trata-se de um documento público, porque diz respeito à comunidade escolar, aos gestores, professores, funcionários, alunos e pais. Os pais também participam da elaboração desse regimento. Como? Através das reuniões. Toda escola, ela monta uma associação na qual tem um representante tanto dos professores, estudantes, quanto dos pais. E essa associação ajuda na elaboração do regimento escolar. O regimento escolar, como é um texto normativo, ele utiliza o registro formal, porque circula no ambiente social da escola e na comunidade a qual a escola está inserida. Todos terão acesso a esse documento, por isso que tem que ter uma linguagem clara, objetiva e concisa, contendo todos os aspectos que nós citamos anteriormente. Você já leu um regimento escolar? É normal a prática de socializar o regimento escolar no início do ano letivo. Você lembra do regimento escolar de sua escola? É comum, no início do ano, a socialização desse documento. Essa socialização, ela geralmente é feita pela equipe diretiva da escola, pelos professores, pode ser feita dentro da sala de aula, para que você, enquanto estudante, tenha conhecimento das normas que devem ser respeitadas dentro da escola, bem como os seus deveres enquanto estudante, bem como os seus direitos. Vamos relembrar como que é um pouquinho do regimento escolar? Para isso, vocês vão entrar em contato com um dos seus professores, seja de quaisquer disciplina, ou com o coordenador pedagógico da sua escola e pedir para fazer a leitura do regimento escolar de sua unidade de ensino. Preste atenção na linguagem utilizada e na função social desse texto normativo, que nós trabalhamos no início dessa aula. Qual é a função social do regimento escolar? Estabelecer normas e regras para que o ambiente escolar seja organizado. Qual é a linguagem utilizada? A linguagem formal, porque é uma linguagem clara, objetiva, e porque vocês têm que pensar também que o regimento escolar, ele vai ser lido por todos, tanto vocês enquanto estudantes, como todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Agora é a sua vez de produzir. Vamos pensar numa produção? Elabore uma etapa do regimento escolar com os direitos e deveres de você, estudante. Lembre-se que esse documento ele é extenso e contém normas para todos os segmentos do ambiente escolar. Por isso que essa proposta não pede para você fazer um regimento de todas as pessoas envolvidas nesse processo, como os coordenadores, gestores, professores, os demais funcionários da unidade de ensino. Nesse momento, vocês vão pensar na sua vivência na escola enquanto estudante. Para você, enquanto estudante, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres? Pense nisso, porque você vai tentar produzir um regimento escolar baseado nessa pergunta. Quais são os seus direitos e deveres enquanto estudante? Faça o regimento escolar, lembrando da linguagem, que tem que ter uma linguagem formal, clara, objetiva. Pense nas regras que você tem que obedecer dentro da unidade escolar para que a escola seja mais organizada e pense nos seus direitos como estudante. Então, estudantes, vamos relembrar o que nós estudamos nessa aula de hoje? Vamos exercitar o mapa mental. Como eu venho falado nas aulas de língua portuguesa, vocês têm que criar o hábito de anotar tudo que vocês aprendem. Porque quem anota aprende 2 vezes mais. Peguem o caderno, a caneta e vamos fazer o mapa mental do que aprendemos hoje. Vamos lá? Observem aqui o quadro. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o gênero textual regimento escolar.
O que o regimento escolar é? Ele é um documento administrativo e normativo de uma unidade escolar. Esse é o conceito dele. Qual é a linguagem utilizada? Nós utilizamos o registro formal. Como que ele é elaborado? Ele deve ser elaborado coletivamente. E ele é um documento socializado no início do ano letivo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na proposta de produção, vocês vão produzir uma etapa do regimento escolar. A etapa que condiz com a pergunta: quais são os seus deveres e direitos enquanto estudante dessa unidade de ensino? O que eu disse? Faça uma pesquisa, entre em contato com algum responsável da sua escola, seja coordenador ou um professor, para que você tenha acesso à leitura desse regimento. O professor ou coordenador pode mandar em arquivo em PDF, pode mandar foto para você ler a parte que condiz com os seus direitos e deveres, e a partir daí você monta um pequeno regimento respondendo a essa pergunta: quais são os seus direitos e deveres enquanto estudante? Tudo bem? Tudo certo para a produção? Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês nessa teleaula. Não se esqueçam de fazer a atividade proposta. Um abraço virtual e até a próxima!